Bom dia, amigos, bom dia, amigas. Antes, porém, amor, eu te amo, tá ok? My love, I love you, ok? Kisses, kisses. I love you. Um recadinho aí pra minha amada. Tá fora do país. Tá fora do Brasil. Saudades. I miss you. Bom, pessoal, hoje vou até desligar aqui, né? Que não pegou. Hoje, agora em Cuiabá, hoje dia 8 de setembro, eu estive lá no desfile de 7 de setembro, aqui no Getúlio Vargas, em Cuiabá, e às 4 horas da tarde eu estive lá na manifestação, tá? Na Praça 8 de Abril. O Capitão América esteve lá. E o Capitão América também foi no desfile. E, gente, o brasileiro, ele é patriota, naturalmente, tá? Então tem gente que fala, brasileiro não é patriota, porque não pendura a bandeira do Brasil na frente da casa dele. Isso não quer dizer que ele não é patriota, né? Ele é patriota de uma outra forma, mas é patriota sim. É só ver que na época das eleições o brasileiro vai votar, né? A maioria dos brasileiros vão votar, porque são patriotas sim, tá? Então não diga que o brasileiro não é patriota sim. Só que ainda tem que aprender muito, né? Tem que aprender a votar, Mas vamos lá, hoje, dia 8 de setembro, continua o mês de setembro, hoje é segunda-feira, né? Cuiabá vai fazer hoje 40 graus, né? Vai esquentar muito. Agora tá 25 graus aqui em Cuiabá, mas vai esquentar, tá? Vai esquentar. E também tome bastante água hoje, né? Porque o calor hoje vai ser intenso, ok? Datas comemorativas. Hoje, dia 8 de setembro, é o dia do aniversário de São Luís do Maranhão. Parabéns aos maranhenses. Parabéns, São Luís, Maranhão. O São Luís do Maranhão está fazendo 413 anos. Eu já morei em São Luís do Maranhão. Eu morei no bairro do Angelim, morei no bairro Liberdade, Copema, morei ali no Monte Castelo, né? E conheci várias pessoas maravilhosas ali, no centro ali de São Luís. São Luís é conhecida como a Ilha do Amor, né? É a capital do Maranhão ali, a Ilha do Amor. É uma ilha, vocês não sabiam, mas São Luís é uma ilha, né? E eu sempre ia ali no bairro São Francisco, frequentava a praia do Olho d'Água, né? Ia pra a praia também do Araçagi, né? Ponta de Areia, né? Todas essas regiões aí eu conheço. E morei em São Luís do Maranhão e eu tinha o quê? Eu tinha 22 anos, 21 para 22 anos, né? Era muito novinho ainda naquela época. Fui casado com uma maranhense, né? Interessante, eu fui casado só por 9 meses. 9 meses que demorou meu casamento na época. Eu era muito novo, muito inexperiente. E ela também, ela só tinha 16 anos de idade, era uma menininha, uma adolescente na época, né? E naquela época a gente fazia essas loucuras, né? Os jovens. E eu tinha de 20 para 21 anos, eu tinha 20 anos quando a conheci. E aí nós ficamos juntos até eu completar 21 anos. E aí o casamento não deu certo, tinha muita briga, muita discussão. Nós dois éramos muito inexperientes e inconsequentes. E eu não tinha nenhuma maturidade, e ela também não tinha. Então, por qualquer motivo, a gente brigava, a gente discutia. Não tinha motivo, motivo X, Y, não. Por qualquer assunto. Muita briga, muita discussão, No namoro foi maravilhoso, né? Quando a gente namorava, noivado, os primeiros dias de casado foi maravilhoso, né? Uma lua de mel e tal. Mas aí quando começaram os problemas de verdade, né? Era só briga. Mas parabéns ao pessoal de São Luís do Maranhão, ou maranhenses, né? Hoje São Luís está fazendo 413 anos. Parabéns a todo mundo de São Luís, que são pessoas maravilhosas. Maranhense é gente linda, é gente maravilhosa mesmo, tá?
tá? 413 anos, parabéns, São Luís. Aniversário de Vitória também, no Espírito Santo. Eu não conheço Vitória, nunca fui lá, no Espírito Santo. 474 anos. Vitória está fazendo 474 anos, bem mais velha que São Luís, né? Dia Nacional de Luta por Medicamento. Hoje é Dia Nacional de Luta por Medicamento. Dia Mundial da Alfabetização. Parabéns, professores que alfabetizam, né? Dia Mundial da Fibrose Cística. Fibrose cística. Não sei o que é isso, mas vou pesquisar depois para saber mais o que é fibrose cística. E Dia Mundial da Fisioterapia. Parabéns a todos os fisioterapeutas do mundo, né? Hoje é o dia seu, né, da Mundial da Fisioterapia. Temperaturas e indicadores financeiros. Lá em Curitiba hoje vai estar frio, ó. A mínima 11 graus e a máxima 19 graus. Só em Curitiba que vai estar frio hoje, né? 19 graus na máxima. Porque o resto do Brasil, Cuiabá, por exemplo, vai estar 40 graus. E hoje vai dar 38 a 40 graus. Nas ilhas de calor aqui no centro da cidade vai estar bem mais que isso, né? O dólar comercial hoje está em queda, está em baixa de 0,53%. O dólar está custando R$ 5,41. Então é bom comprar dólar. É bom comprar dólar. Quem puder, compre dólar. R$ 5,41, tá? Que está custando $1. O euro está em baixa também, 0,07%. Um euro está custando R$ 6,34. Bom comprar euro, né? Se puder comprar euro, vai comprar euro. Ibovespa em alta de 1,17%. A Ibovespa está a 142.640 pontos. Bitcoin em alta 0,1%. O Bitcoin está custando R$ 604.884 em alta, né? IPCA, como que está IPCA? Em alta de 0,26% desde julho de 2025. E a taxa Selic também em alta de 15% desde 30 de julho de 2025. O ouro, a grama do ouro está R$ 633,47 a grama do ouro, tá? Se você puder colaborar aí com o site Fishing News, colabore dando aí na chave Pix um valor expressivo ou um valor assim simbólico, né? Para ajudar o canal Fishing News. Você pode aí na chave Pix DDD 41, aí o número da chave é 996460100. DDD 41 996460100. E também você pode ajudar aqui o nosso canal de notícias, o Conectados 7, né? Aqui esse é o nosso QR Code. Você pode colocar o valor que você quiser para ajudar a gente, o nosso canal de notícias aqui. Mas primeiramente, antes da gente continuar as notícias de hoje, notícias nacionais, vamos à meditação do dia 8 de setembro. Né? Hoje, segunda-feira, o título da meditação do Rodrigo Silva, meditação Descobertas da Fé, é Discípulo Amado. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Apocalipse capítulo 1, verso 9. O pessoal começou a esquentar literalmente. Vamos ligar o ar aqui. Está quente mesmo. Muitos pensam que o apóstolo João era um homem austero, de perfeição espiritual inatingível. Natural da Galileia, ele era filho de Zebedeu e irmão de Tiago. Sua mãe, Salomé, teria sido uma das seguidoras de Jesus e, segundo uma interpretação, seria tia dele, ou tia dele, será? João 19, 25. Eu acho que não, que Salomé era mãe de João, tá? Foi ela quem pediu a Cristo para colocar seus filhos como ministros, causando indignação a todos. Mateus 20, de 20 a 24. João e seu irmão eram pescadores quando foram convidados por Jesus para segui-lo, juntamente com Pedro, André e Tiago.
ele é frequentemente visto entre os mais íntimos de Cristo. Marcos 3:3, Marcos 14:32, Marcos 14:33. E dentre esses, João se destacava como o discípulo a quem o Senhor amava, o que não significava nenhum favoritismo do mestre. Pelo contrário, devido ao seu temperamento forte ou até mais agressivo que o de Pedro, João era um dos que mais precisavam ser lapidados pelo Senhor. Seu temperamento era colérico e ele se irritava com facilidade. Por isso, ele e seu irmão foram chamados de Boanerges, que significa filhos do trovão. Marcos 3:17. Certa vez, João desejou que Cristo incendiasse uma vila inteira, porque havia lhes recusado hospedagem. Lucas 19:54. Talvez tenha sido por lutar contra o próprio temperamento que esse discípulo escrevera tanto sobre o amor. Um episódio descrito por Irineu de Lyon, no segundo século, conta como João recusou-se a usar um banheiro público em Éfeso, porque viu um herege chamado Cerinto saindo de lá. Em outra ocasião, porém, ele demonstrou paciência ao trazer de volta um jovem que havia abandonado o evangelho e se tornado líder de uma gangue. Mais tarde enfrentou ameaças por sua fé, incluindo ser jogado em um tacho de azeite fervendo, e resignou-se a seguir como prisioneiro para a ilha de Patmos, onde escreveu o Apocalipse. Deus não busca pessoas que o obedeçam de modo automático, como aplicativos programados. Ele quer gente que seja gente, com defeitos a serem corrigidos e caráter a ser burilado. Pessoas como João, que apesar de profundamente humanas, corram para Cristo em busca de transformação. Deus quer pessoas que almejem o céu. Então, o que Deus quer? Pessoas que queiram o céu, né? Que almejem o céu. Então, vamos às notícias de hoje. Notícias nacionais, né? Notícias nacionais aqui. Lula participa do desfile de 7 de setembro ao lado de ministros e Hugo Mota, mas sem Supremo Tribunal Federal. Diferentemente de 2024, nenhum ministro do Supremo esteve presente nas festividades do governo para o Dia da Independência. O público recebeu bonés com a mensagem Brasil Soberano, tema da celebração. Mas muito pouca gente foi ao desfile. A verdade é que estava vergonhoso o desfile ontem em Brasília, né? Mesmo com a Esquadrilha da Fumaça, tinha pouquíssimas pessoas no desfile lá em Brasília. Foi uma vergonha para Lula, porque é melhor ele ter ficado no palácio, ficado em casa, porque ele passou vexame, né? Sem público, né? Vergonha. É um governo que o brasileiro não aceita. Esquerda defende soberania do Brasil, já as manifestações, né? Contra Lula, fora Lula, fora Xandão, pela anistia já, a favor de Bolsonaro, tudo mais, estava lotadérrimo, né? Nas principais avenidas do país, né? As manifestações. Então, vergonha, né? O presidente e quem está no governo não tem público, mas quem é da oposição, aquele que eles perseguem, tem um público enorme, né? E como é que justifica essa coisa que foi o Lula que ganhou as eleições? Gente, não tem como falar que foi o Lula que ganhou as eleições. A eleição foi roubada, foi tomada. A presidência do Brasil foi tomada, né? Por esses ditadores aí. Tá tão claro isso. Só não enxerga isso quem não quer enxergar. Esquerda defende soberania do Brasil em manifestações de 7 de setembro.
em meio ao julgamento do STF e ao tarifaço de Trump. Atos em São Paulo pedem pela punição aos responsáveis pelo 8 de janeiro e reforçam a defesa da democracia. Então tinha vários esquerdistas também, tinham cerca mais ou menos de 4 mil, no máximo 8 mil esquerdistas lá em São Paulo, né? Para falar aí a favor, contra a anistia, né? Etc e tal. Aí teve a manifestação às 4 horas do bolsonaristas e lotou, né, a Avenida Paulista. Tinha mais de, sei lá, eu acho que tinha mais de 70 mil pessoas ali na Avenida Paulista, né? É só você pegar as imagens aéreas e você ver a diferença, né? A diferença de público, tá ok? Direita ocupa ruas no 7 de setembro com críticas ao STF e pedido de anistia. Manifestantes se mobilizam em Brasília, Rio, São Paulo e em outras capitais em resposta ao julgamento da trama, né? Da trama golpista do STF, né? Do suposto trama golpista, que não teve trama golpista coisa nenhuma, né? Criaram uma narrativa aí e querem botar o pessoal da direita, né? Os esquerdistas que estão no poder querem, principalmente Alexandre de Moraes, que odeia o Bolsonaro, né? Quer colocar de qualquer jeito os bolsonaristas na cadeia. Mas ele vai se dar mal, porque ele está caindo. Todo mundo já está vendo que Alexandre de Moraes está caindo. Está caindo. Silveira recua e afasta a possibilidade de uso militar da energia nuclear. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, recuou de declarações feitas na sexta-feira, dia 5, no Rio de Janeiro, sobre um possível uso da energia nuclear para fins de defesa. Em nota oficial, a pasta afirmou que o Brasil continuará destinando essa tecnologia exclusivamente para finalidades pacíficas em conformidade com a Constituição. O ministro fala cada besteira, esse tal de Silveira aí, dá até dó de ver o fulano aí. CPMI do INSS houve ex-ministro Carlos Lupe nesta segunda-feira. A CPMI vai pegar o Carlos Lupe, né? A CPMI vai esmiuçar Carlos Lupe do PDT, né? Que estava no comando do INSS e vai descobrir através dele por que ele não tomou providências para estancar aquela roubalheira toda contra os aposentados e pensionistas, né? Então hoje ele vai comparecer lá na CPMI e ele vai falar e o pessoal vai espremer ele como se espreme uma laranja, né? Os senadores vão espremer ele como se espreme uma laranja. Ex-ministro da Previdência entregou o cargo após o esquema de descontos ilegais de aposentadorias e pensões vir à tona. Esse é o Carlos Lupe, né? Ele entregou o cargo porque quando viu que o escândalo estava muito feio pro lado dele. Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Paraná intercepta veículo e prende suspeito com grande quantidade de drogas em Francisco Beltrão. O veículo estava carregado com mais de 200 quilos de maconha. Pelo amor de Deus, gente, você acha que você vai passar pela polícia levando maconha? Né? Tá doido. Brasil registra um paciente com sintomas de envenenamento a cada 2 horas. Segundo o levantamento feito pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência, a Abramed, nos últimos 10 anos, 1.480 pessoas morreram após casos de intoxicação no país. Banco Central emite alerta de novo ataque hacker. Este já é o 4º ataque cibernético a instituições do sistema financeiro somente neste ano. Gente, virou moda isso aí, né? Virou moda. Agora os hackers do mal estão atacando os bancos, né? E aí a polícia não tem condições de pegar esses caras. Virou moda. Agora qualquer hacker pode entrar no sistema financeiro e roubar milhões lá, bilhões. Para com isso. O Brasil precisa de gente competente, né? Competente com autoridade, né? Nesse governo a gente só vê gente incompetente. Um é mais incompetente e idiota do que o outro. Capital do Leite ganha centro para formar próximas gerações de produtores. Pensando nas últimas gerações de produtores de leite, a cidade de Castro, no Paraná,
deu início à criação de um complexo educacional que deve se tornar referência para a cadeia leiteira. Considerada a capital nacional do alimento, o município de cerca de 73 mil habitantes é responsável pela ordenha anual de mais de 420 milhões de litros do produto, quase 10% de toda a produção paranaense. Eita, tá vendo? Paraná é o grande produtor de leite no Brasil, né? Um grande produtor de leite. Tem também o Mato Grosso do Sul, Mato Grosso também, né? Grande produtor de leite, de ordenhas também. Cultura e negócios locais fazem Santa Catarina dominar o mercado de novas cervejarias. O estado encerrou o último ano como o que mais abriu novas cervejarias no Brasil. Com 25 estabelecimentos, o aumento é de 11,1% em relação ao ano anterior e representa quase um quarto do crescimento nacional, que registrou 102 novas cervejarias no mesmo período. Enquanto isso, né, vamos ver sobre ciência e tecnologia. Isso foram as notícias nacionais de ontem para hoje, né? Não teve muita coisa. Tá? Mas o negócio ontem foi o destaque dos desfiles, né? Desfiles, né? Passeatas, reivindicações. Ciência e tecnologia. Cientistas revelam o primeiro mapa completo de cérebro tomando decisões. União Mundial de Pesquisadores reuniu dados de mais de 500 mil de neurônios de camundongos. Química estranha do cometa 31/Atlas. Intriga cientistas do James Webb. Telescópio James Webb descobre que o 31/Atlas tem composição química diferente de qualquer cometa já visto, com 8 vezes mais CO2 que água. Esportes. Nada de muita novidade aí, não. Ciência e tecnologia. Agora vamos a esportes. Campeonato Brasileiro Série B, 25ª rodada. Criciúma venceu em casa o Chapecoense por 2-0. O América de Minas Gerais empatou com o Operário do Paraná em 1-1. E o Avaí ganhou em casa do Goiás por 2-1. Cruzeiro e Corinthians fazem jogo emocionante e empatam no primeiro duelo da final do Brasileiro Feminino. Timão tomou a frente por 2 vezes, porém as cabulosas do Cruzeiro evitam o prejuízo. Partida de volta que definirá a grande campeã está marcada para o próximo domingo, dia 14, pela manhã. Vai ser lá no estádio do Corinthians, lá em São Paulo. Brasil vence o Japão no tie-break e conquista o bronze do Mundial Feminino de Vôlei. Com 35 pontos de Gabi, a seleção brasileira venceu o Japão, né? Alcança então a 6ª medalha na história do torneio. Medalha de bronze, né? Mas valeu, né? O Brasil tinha pedido para a Itália é uma sumidade. E aí foi disputar o 3º lugar e venceu as japonesas, né? Venceu no tie-break, tá? Ficou empatado, né, nos sets, e aí teve o tie-break e o Brasil venceu com 35 pontos de Gabi. Só a Gabi fez a história do jogo, 35 pontos. A seleção brasileira alcança então a 6ª medalha da história desse torneio, né, mundial. Ainda falando sobre vôlei, a Itália bate a Turquia no tie-break e, lógico, continua campeã. É bicampeã mundial e unifica grandes títulos do vôlei. Após vitórias nas Olimpíadas e na Liga das Nações, as italianas faturam ouro que faltava sob o comando de Júlio Velasco. E no tênis, Carlos Alcaraz vence Jannik Sinner e é bicampeão do US Open. Tenista espanhol venceu o italiano por 3-1. Com a vitória, Alcaraz volta a ser o primeiro colocado no ranking da ATP. Derrotado, Sinner deixa o posto mais alto e fica com a 2ª posição.
Fórmula 1. Grande Prêmio da Itália, Max Verstappen vence e quebra jejum. O holandês não vencia na Fórmula 1 há 8 corridas, desde o Grande Prêmio da Emília-Romagna. Lando Norris e Oscar Piastri completam pódio em Monza. Gabriel Bortoleto, o brasileiro, ficou em 8º lugar. Ele largou em 8º, permaneceu em 8º. O brasileiro acabou, né? Não vou comentar mais nada, não. Para não prejudicar o menino lá. Notícias internacionais. Agora sim vai pegar fogo. Vai pegar fogo? Será que vai? Vamos ver. Rússia lança mais de 800 drones e 13 mísseis. Pegou fogo. E 13 mísseis na Ucrânia durante a noite deste domingo, dia 7. Este foi o maior ataque aéreo de Moscou contra o território ucraniano desde o início da guerra, em fevereiro de 2022. A Força Aérea Ucraniana disse que conseguiu abater 751 drones e 4 mísseis. Pelo menos 3 pessoas morreram em ofensiva a Kiev, incluindo uma criança de colo. Tá na hora de parar com isso aí, né, russos? Tá matando civis. Não tem nada a ver matar criança, matar civil. Né? Isso não é guerra. Isso é desumanização, né? Então, realmente, Putin é responsável por crimes de guerra. E quando essa guerra acabar, ele tem que pagar por isso. Ele tem que sofrer uma prisão, né, perpétua, né? Ou de morte, porque isso é crime de guerra, Putin. Está mostrando que ele realmente é o que é, né? Putin é pior que Hitler, tá? E se o mundo não acordar quanto a isso, nós vamos sofrer a Terceira Guerra Mundial. A Terceira Guerra Mundial, e milhões e milhões e milhões de pessoas morrerão graças a essa inércia dos governantes do mundo ocidental, dos países do Ocidente. Pessoas que não tomam decisões. A Rússia está acabando com a Ucrânia. A Rússia vai invadir a Europa. E já tem o apoio da China e da Coreia do Norte. Então, se os líderes do Ocidente, tanto da União Europeia, quanto aqui do Ocidente, do outro lado do mar, né? Estados Unidos, Canadá, Brasil, etc., dos outros países, né? Aqui do Ocidente, nós veremos um morticínio de milhões de pessoas. A Rússia quer porque quer a Terceira Guerra Mundial. Eles deixaram isso bem claro. Eles querem conquistar territórios. Conquistar mais territórios. Isso é coisa de Hitler. É o espírito de Hitler que voltou no coração dessas autoridades russas lá. Tá? Rússia diz que atingiu alvos militares ucranianos. Mentira. Com drones e mísseis. Ucrânia afirma que ataque atingiu prédios residenciais e deixou pelo menos 3 mortos. Ucrânia ataca oleoduto na região russa de Bryansk. Segundo autoridades, disparos causaram danos abrangentes no local. Zelensky fala com Macron após Rússia lançar maior ataque aéreo da guerra. Presidente ucraniano disse que coordenou esforços diplomáticos com o francês para garantir uma resposta apropriada aos disparos. Premier britânico critica maior ataque aéreo da Rússia contra a Ucrânia. Keir Starmer diz que ficou chocado com disparos que atingiram o principal prédio do governo em Kiev. Protesto pró-Palestina pede que a União Europeia aumente ajuda a Gaza. Milhares de manifestantes se reuniram em Bruxelas, na Bélgica, onde fica a sede do bloco. Deve ser manifestante também que apoia o Hamas, que apoia o Hezbollah, que apoia os Houthis, né? Os terroristas. A Alemanha se divide sobre imigração, 10 anos após a crise dos refugiados. Imagens de pessoas marchando em massa pelas rodovias, carregando seus pertences nas costas, estão entre as mais marcantes da Europa moderna. Ônibus de turismo capota em uma área de Santa Susana, na Catalunha, na Espanha, a cerca de 70 quilômetros de Barcelona, e deixa ao menos 3 feridos,
Veículo levava 53 pessoas. Serviços de emergência mobilizaram 8 ambulâncias e 2 helicópteros médicos. Colisão de bonde em Portugal se deve a problemas com o cabo, diz relatório. Pelo menos 16 pessoas morreram e outras 22 ficaram feridas no acidente. Barco de imigrantes colide com navio da guarda costeira na Turquia. Pelo menos 5 pessoas morreram e uma está gravemente ferida. Drone lançado no Iêmen atinge aeroporto Ramon, perto da cidade de Eilat, no Mar Vermelho, em Israel. Operação no local foi retomada após decolagens e pousos serem interrompidos. Israel intensifica operação na cidade de Gaza, diz Netanyahu. Netanyahu tá guardando bem Israel lá. Israel intensifica a operação na cidade de Gaza, diz Netanyahu. Ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, disse que a guerra poderia terminar imediatamente se o grupo terrorista Hamas libertasse os reféns restantes. Primeiro-ministro japonês renuncia após série de derrotas eleitorais. Decisão de Shigeru Ishiba seria para evitar divisão dentro do Partido Liberal Democrata, o PLD. Trump diz que vai impor novas sanções à Rússia após maior ataque aéreo à Ucrânia. Pelo menos 3 pessoas morreram no ataque, incluindo um bebê, além de outras 40 que ficaram feridas. Trump, o russo vai ficar tão amedrontado com essas sanções econômicas. Conversa fiada, Trump. Vê se você age, velhote. Trabalhadores detidos em fábrica nos Estados Unidos da América serão enviados para a Coreia do Sul. Cerca de 300 sul-coreanos foram alvo de operação em instalação da Hyundai, na Geórgia, né? Então a fábrica de carros Hyundai sofre, então, perdendo cerca de 300 sul-coreanos, porque eles foram alvo de operação em instalação. Eles foram alvo lá da polícia, né, de imigração norte-americana, e esses sul-americanos vão ser deportados de volta lá para a Coreia do Sul. Governo dos Estados Unidos intensifica fiscalização de imigrantes em Massachusetts. A Agência de Imigração e o Departamento de Segurança Interna do país culpam a prefeita de Boston por políticas de cidade santuário. Irfan Ali toma posse como presidente em segundo mandato na Guiana. Partido Progressista Popular Cívico conquistou 36 assentos na eleição de 1º de setembro. Então agora o Irfan Ali, ele é presidente da Guiana. Marcha em memória das vítimas da ditadura no Chile termina em confrontos. De acordo com os carabineiros, que é a polícia lá do Chile, né? De acordo com os carabineiros, instituição policial do país, 17 pessoas estão presas. Manifestação foi realizada às vésperas do 52º aniversário do golpe de Estado liderado por Pinochet. Papa canoniza. Olha só. Em vez de estar trabalhando, fica canonizando quem não é santo, né? Papa canoniza Carlo Acutis, o padroeiro da internet. Leão XIV canonizou neste domingo, dia 7, em cerimônia realizada na Praça São Pedro, em Roma, na Itália, Carlos Acutis, jovem italiano que morreu em 2006, aos 15 anos. Nesta cerimônia, diante de centenas de pessoas, ele se tornou o primeiro santo da geração milenial e é conhecido como patrono da internet por ter usado a tecnologia para pregar. Tá. Os católicos acreditam nisso, né? Que um ser humano é santo. Para mim, santo é só Deus, é só Jesus que é santo, né? E quem pode canonizar e santificar uma pessoa é Deus, não é o Papa, nem a igreja, tá? É Deus que pode canonizar e santificar uma pessoa.
Eventos históricos do dia. Essa é a minha opinião, tá? Quem tiver em desacordo, que fique em desacordo. Cada um tem sua opinião. 1100, em 1100, na data do dia 8 de setembro de 1100, aconteceu a eleição do antipapa Teodorico. Em 1276 é eleito o Papa João XXI. Em 1551, fundação da cidade de Vitória pelo donatário da capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho. Ele fundou Vitória. Em 1612, a cidade de São Luís do Maranhão, capital, né, é fundada pelos oficiais franceses Daniel de Latouche e François de Razilly. Então, São Luís foi fundada por franceses, não por portugueses, né? Em 1636, fundação da Universidade de Harvard, como a primeira instituição de ensino superior dos Estados Unidos. Em 1664, os ingleses capturam a cidade de Nova Amsterdã dos holandeses e mudam o nome para Nova York. Antigamente, Nova York se chamava Nova Amsterdã, né? E aí, em 1664, é trocado o nome para Nova York, por causa dos holandeses. Eles mudaram o nome para Nova York. 1793, primeiro Círio de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém do Pará, fortificando aí a idolatria do povo brasileiro, né? 1900, um poderoso furacão atinge Galveston, no Texas, nos Estados Unidos da América, matando cerca de 8.000 pessoas. 1909, o Tratado do Rio de Janeiro entre o Brasil e o Peru é assinado e estabelece as fronteiras atuais do estado do Acre. Em 1915, Pinheiro Machado, 1915, tá? Pinheiro Machado, senador do Rio Grande do Sul, um dos políticos mais influentes da época da República Velha, né, é assassinado por Francisco Manso Paiva, no Rio de Janeiro. 1966, a famosa série de televisão de ficção científica americana, Star Trek, né, Jornada nas Estrelas, né, o Star Trek estreia com o seu primeiro episódio, The Man Trap, né, o Homem Trapo, né, o The Man Trap, não sei o que é trap, não lembro. Mas The Man Trap é o primeiro episódio do Star Trek. 1974, os nerds gostam muito disso. Os nerds entenderam tudo, né? The Man Trap. Em 1974, caso Watergate. O caso Watergate, o presidente Gerald Ford, presidente Gerald Ford dos Estados Unidos, assina o perdão de Richard Nixon por qualquer crime que Nixon possa ter cometido enquanto esteve no cargo. Boa isso, né? Bom pro Nixon. 1988, pela primeira vez em sua história, o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, é fechado em decorrência de uma série de incêndios. E está na época de incêndio agora também. 1994, o voo UCAir 427, um Boeing 737 em aproximação para o aeroporto internacional de Pittsburgh, cai repentinamente em tempo claro, matando as 132 pessoas a bordo. 2020, o Google lança o Android 11. 2023, um terremoto de magnitude 6.8 da escala de magnitude de momento atinge o Marrocos, deixando mais de 2.000 pessoas mortas, 2.000 mortos e milhares de feridos. Bom, gente, essas foram as notícias de hoje, segunda-feira, né? Que Deus nos abençoe nessa nova semana, o dia vai ser quente, vamos nos hidratar muito bem, tomar água de coco, né? Tomar bastante água hoje, né? Chegar a 40 graus aqui em Cuiabá. Vamos orar a Deus. Querido Deus, obrigado pela noite repousante de sono, obrigado pelo dia de ontem, que foi maravilhoso as manifestações, né? Abençoa-nos nessa nova semana que se nos apresenta. Cuide do nosso coração, do nosso corpo, Senhor. Perdoa os nossos pecados. O Senhor sabe quão grandes pecadores nós somos.
e faça com que nós sejamos cada vez melhores dia a dia. Continua conosco, Senhor, agora e sempre, curando todas as nossas doenças, todas as nossas enfermidades, quer sejam físicas, espirituais, intelectuais, etc., né? Evolucionais, todas as nossos problemas aí. Enfim, Senhor, nos cure integralmente, né? Holisticamente, nos cure. Em nome de Jesus, nós te pedimos tudo isso e desde já estamos agradecidos também com a presença do teu Santo Espírito em nossos corações, nossa mente. Amém. Amém. Tchau, pessoal. Até o próximo Conectados Notícias do Dia.